Os moçambicanos estão a ser bem afetados. Ou é o medo? Acho que não é mesmo a ansiedade, como essa questão do desaparecimento dos órgãos. Não é isso. É o método de recolha de dados sobre moçambicanos que estão na África do Sul. O método utilizado pela embaixada e pelos consulados é de moçambicanos registrados. Mas aquelas senhoras que vendem tomate nas ruas de Joanesburgo, levam couve, levam coco daqui para lá, e levam coisas que na África do Sul normalmente nem se vendiam na rua e que vendem lá. Esses moçambicanos não são contabilizados. E muitos daqueles moçambicanos sofreram violência extrema, e até circulou uma imagem de muitas senhoras daquelas que tiveram que se esconder no mato para evitar serem presas, serem maltratadas. Portanto, a maneira como se recolhe os dados de moçambicanos na África do Sul é uma maneira muito, não é elitista, mas é muito refinada. E depois, quando a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, das Comunidades, disse que não há nenhum moçambicano afetado, isso ofendeu muita gente que está sendo afetada. Houve muitas pessoas que responderam diretamente a partir da África do Sul a mostrar os moçambicanos afetados. Até vi um cidadão muito esclarecido que vive lá, o Sr. Celso, que deu uma entrevista em direto a dizer que não. É mentira dizer que não há moçambicanos afetados. Fecham-se empresas, muitos moçambicanos ficam afetados. Fecham-se as lojas, são de muitos moçambicanos. Então, não é verdade que não há moçambicanos afetados. Agora, podia dizer que não temos números oficiais de moçambicanos mortos, agredidos. Isso é outra coisa. Não ter número não significa a ausência deles. Então, é como você fazer teste de malária e não se apanhar malária enquanto você tem malária. Não quer dizer que você não tem malária. Quer dizer que não se apanhou malária naquele teste. Mas você pode ter malária. Isso já aconteceu muitas vezes, até comigo. Fazer teste de malária, não acusar, mas eu sinto malária. E mais tarde acusar. Portanto, não pode dizer que não há moçambicanos afetados na África do Sul. Há muitos moçambicanos, milhares de moçambicanos afetados. Não é possível afetar-se todas as nacionalidades e não se afetar moçambicanos. Por quê? Moçambicano é especial, não é afetado. Por quê? Se estamos a ver moçambicanos a fugir, ainda na minha aldeia chegaram dezenas de moçambicanos que fugiram porque foram batidos, saíram a pé até Ressano. Então outros saíram a pé até Ponta do Horto. Portanto, há moçambicanos afetados. Essa afirmação está errada. 2. A ida do presidente foi positiva. Há gente que está a dizer que o presidente diz que foi a convite do presidente da África do Sul. Não devia ser assim. Como é que devia ser? Como é que um presidente pode ir a outro país sem ser convidado pelo chefe de Estado, pelo seu homólogo daquele país? Qualquer presidente da República ou qualquer monarca que venha aqui ao país tem que vir a convite do chefe de Estado moçambicano. Você não pode invadir a África do Sul, alegadamente porque os moçambicanos vão ser batidos. Mesmo querendo ir, tem que informar as autoridades locais, convidar. Exatamente. Você, é uma questão de prática diplomática. Você tem que se fazer convidar. Sim. O presidente fez-se convidar nesta altura crítica, que era para discutir os problemas ainda quentes. Mas não há outro mecanismo do presidente apanhar avião aqui, desembarcar no aeroporto qualquer na África do Sul e ser recebido sem ter informado ou sem ter sido convidado. Se ele fizer isso, o chefe de Estado da África do Sul também pode não receber, pode viajar, pode fazer outras coisas. Um chefe de Estado não vai a um país onde não é convidado. Não é bem-vindo. Cujo seu homólogo não está à espera dele. Não é possível. Não é possível. Portanto, há essa análise de pessoas que dizem que o presidente devia ter ido lá zangar. Não. Um chefe de Estado não pode ir zangar num outro país. Não se faz isso. E também há pessoas que estão a perguntar, diferentemente dos outros que tomaram posição pública, cuidado com essas posições públicas. Algumas não são verdadeiras. Por exemplo, circula aí na internet que Botsuana tomou medidas, até cortou energia à África do Sul.
Botsuana não tem energia para cortar a África do Sul. Botsuana depende da energia da África do Sul. Quem deve cortar a energia é o Botsuana é a África do Sul, não é Botsuana que corta a energia é a África do Sul. Botsuana não produz energia. Então, há coisas que se dizem, essa coisa das redes sociais, que são totalmente enganosas. E há uma posição, por exemplo, que diz que o governo da Nigéria cortou relações diplomáticas. Aquilo que está ali naquela notícia, eu já vi exatamente o mesmo texto há 4 anos atrás. A dizer que o governo da Nigéria corta relações. A mesma coisa, o mesmo aquele texto. Tipo de texto, tipo aquele sobre Traoré. Que exato. Esses textos, quando passarem isso, vão ser guardados. Daqui a 3 meses voltam a sair. Portanto, não é assim que nós temos que analisar o problema. Nós temos que analisar o problema na perspectiva de que, há moçambicanos que estão a sofrer na África do Sul. Aliás, alguém dizia que um sul-africano que fez uma análise muito interessante, a dizer que na África do Sul não há xenofobia, há afrofobia, porque as pessoas vítimas de ataques são os africanos. Os chineses, que são em número maior que os africanos, os alemães, os ingleses, os libaneses, os israelitas, não são atacados. Então, não é xenofobia, que seria uma fobia em relação ao estrangeiro em geral. É uma afrofobia. É aquela coisa de que este é preto, logo, se não é daqui, vem aqui roubar. Estamos a disputar mais ou menos os mesmos empregos, lá embaixo, o mesmo comércio, quer dizer, aqueles que controlam a economia sul-africana. Exato.